E aí, sobreviventes? Esse é o segundo episódio do nosso podcast O Sobrevivente, podcast que analisa filmes de terror brasileiro dos últimos anos. O segundo episódio é justamente sobre Mormaço, filme de 2018 da Marina Miliandi. E tem aqui do meu lado ninguém mais, ninguém menos que JF Martione, roteirista, escritor, pesquisador de terror, quase especialista, semi-profissional. Seja bem-vindo, Jean. E fala aí um pouquinho sobre o contexto do filme aí. Ana é uma jovem advogada que trabalha em uma comunidade do Rio de Janeiro, assolada pela especulação imobiliária que atinge níveis extremos às vésperas das Olimpíadas de 2016. Ela acaba de iniciar um romance inesperado e começa a sentir os sintomas peculiares de uma doença misteriosa, que vai tomando seu corpo e seu espírito aos poucos. O filme, interessantemente, ele trata tanto um lado documental sobre o que aconteceu realmente no Rio de Janeiro, tanto a parte ficcional que é a vida da Ana, né? Começa por aí, já desde da sinopse do filme, tu já pode notar, se tu ver o trailer, tu vai notar que tem cenas reais, tem pessoas reais que viveram ali no filme, e tem os atores, atrizes e todo o enredo lúdico que se desencadeia ao redor disso. Isso aí, o filme é dirigido pela Marina Miliandi, o roteiro é dela, junto com o Felipe Bragança. O filme estreou em circuito em 2019 e está disponível hoje, nessa exata data, né? Junho de 2022, no catálogo do Telecine e também para aluguel digital nas plataformas de aluguel, YouTube, NetNow, iTunes, enfim. Então, se você ainda não viu, esse bloco vai ter spoilers pesados, então por favor vai lá, assiste e volta aqui pra gente discutir Mormaço. A gente espera você. Não se parece com nada que eu vi. Se eu estiver morrendo, você me fala. Vista pela última vez na quarta-feira. Eu tive um sonho estranho. Eu acho que eu sonhei com isso. Algum sinal dela? Você acredita em espírito? Então, Rio de Janeiro 2016, pra quem não lembra, né, pra quem não estava nessa terra em 2000... Pra quem não é carioca... Não, pra quem não mora no Brasil, né, e também não tem memória curta, além do impeachment da Dilma, a gente teve a nossa querida Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. E, assim, 2 anos antes a gente teve a Copa, e era uma cidade que já estava nesse período de transformações desde a época da Copa, recebendo muitas obras, recebendo muitos investimentos, estava se preparando para receber muito turista também, né? Mas na verdade esses períodos de Copa e Olimpíada eles duram um mês só e as consequências elas permanecem, né? Então a gente tem aqui o recorte do filme que é o Mormaço, né? Também está falando ali do verão, o verão mais quente da história. E o filme acompanha a Ana, que é uma defensora pública de 32 anos. Ela trabalha na defesa de uma comunidade ameaçada de remoção pelas obras do Parque Olímpico. Enquanto isso, misteriosas manchas roxas, similares a fungos, aparecem em seu corpo. Coisas estranhas começam a acontecer na cidade e no corpo de Ana. A temperatura sobe, criando uma atmosfera úmida e sufocante. O mormaço acumula, abrindo caminho para uma forte chuva. Esse filme ele trabalha com alguns simbolismos, né, algumas metáforas que se relacionam, né? Então, desde o mormaço, a primeira cena que abre o filme já é uma grande explosão, uma implosão de uma construção e toda aquela fumaça que varre a rua assim e atinge a personagem Ana, que ela tem que se cobrir para se proteger, inclusive essa é a cena também que está no pôster. Tem também uma das primeiras cenas que eu achei interessantíssima, que tá aquela família rica que quer a mudança à beira da piscina, enquanto tem um detetizador eliminando tudo que incomoda eles ali, e eles estão bem de boas, tranquilo, né? Tipo, é uma boa metáfora das populações que podem
Tipo, quem quer ficar ali, quer lucrar com isso, tá de boas, enquanto o resto é eliminado. Sem dó nem piedade, e as pessoas nem piscam o olho enquanto isso está sendo feito na vida deles. Nunca na minha vida eu vi algum lugar ser detetizado com as pessoas literalmente de calção de banho do lado, né? Prova, essa cena mostra muito, tipo, como o Rio de Janeiro estava indiferente para essa mudança e para essas pessoas sendo levadas embora e tudo estava acontecendo, a violência que estava ali, e estava tudo meio indiferente da parte do governo, e da população não queria lidar com isso da maneira que deveria ter sido lidado. E até também volta esse teu comentário de como isso dura pouco tempo e as consequências são grandes, que também é um discurso muito forte da Ana, que ela não quer que mude todas essas pessoas realocadas para algo que vai durar pouco. E não foi muito depois disso que começou as notícias de abandono da Vila Olímpica e como aquilo lá virou ruim e ninguém mais cuidou, foi tudo feito às pressas e ficou mal feito. Isso daí é tipo o descaso do governo pelas pessoas para algo que ia durar tão pouco tempo que não foi reutilizado. Até agora acho que está sendo reutilizado. Eu lembro que eu vi notícias há tempos que eles iam repropositar essas áreas. Mas, tipo, a curto prazo, a população dali foi mandada embora para poder acontecer outra coisa por alguns meses e aquele lugar ser abandonado novamente, que era o lar delas. São períodos que, na verdade, a prefeitura está mais preocupada com o turismo, né? Aquela coisa para inglês ver, do que se preocupada com a população que já mora ali, que faz a cidade acontecer e que, né, tem o direito de morar lá, né? Ninguém, tipo, eles têm as suas propriedades, eles não precisariam estar se movendo, fazendo esse realojamento, só porque a prefeitura quer deixar uma localização mais higienizada, enfim. A gente viu isso também acontecer na China, na Olimpíada, e parece que é uma coisa que não é exclusivamente brasileira. Parece que outras cidades e lugares que também cedem eventos desses tentam fazer essa higienização do lugar. E é aquela coisa, né? O povo que lute, a prefeitura diz que vai dar uma garantia, diz que vai dar condições para eles mudarem de lugar, mas é aquela coisa, né? A gente fica na promessa exatamente. Até isso, uma das cenas que ela vai discutir com o prefeito, com uma moradora lá, tu se questiona como realmente o governo é pro nosso lado e para quem que ele tá, e como isso é um dos terrores pode ser um terror da vida real, sabe? Porque imagina o quão apavorante é tu ser expulso da tua casa, tu ser retirado de lá, tu ser forçado a sair sem um outro lugar para ir, sem receber às vezes o valor real daquela casa. Tu é simplesmente tipo a força maior, que seria a tua segurança, que é o Estado, que pode te proteger contra os males externos e internos do país, que faz segurança pública, estava usando a segurança pública para te tirar da casa, uma pessoa honesta, sem cometer nenhum crime, sem ter nenhum motivo por merecer esse tratamento agressivo e violento por parte da população. Isso te deixa pensando, tipo, como um terror um terror da vida real, assim, tipo, uma coisa que te dá medo, que tu pode viver, diferente do lado lúdico do filme, que é algo não tão fácil de acontecer. E também tu fica pensando, tipo, às vezes o governo do povo, pelo povo, para o povo, onde está o povo nessas decisões, entende? O povo seria os visitantes de outros países que vêm aqui para gastar dinheiro durante a Copa e ver o festival acontecer enquanto a miséria é varrida para debaixo do tapete e ignorada. Esse é o povo que o governo se importa, ou o povo que vive ali todo dia e depende dele, precisa dele para ter uma vida digna? E a Ana, ela tem essa questão de lutar, né, também por essas populações que estão ali logo à margem do lugar onde vai ser o parque. E ela também está passando por isso, na real. Ela também é uma das últimas moradoras de um outro prédio, e ela decide ficar até a situação ser resolvida, né? Então, ela tá ali lutando pelo pessoal da comunidade, mas ela também tá passando por esse processo. Tanto é que chega um momento em que só fica ela no prédio e mais um outro cara que tá fazendo, se não me engano, vistoria lá. Ele é um engenheiro que vai analisar pra reforma acontecer no prédio dela. Que também é o cara que vira o caso amoroso dela. Que eu achei esse caso muito estranho.
porque eles discordavam de tudo e não parecia ter uma química, outros concordarem muito nisso. E deu certo, e até o país, que na vida real também a gente tem muitos casos que se envolvem com pessoas que não tem nada a ver. Mas no filme tu espera que tenha muito sentido, uma história de amor se construindo. Nesse filme parece que é mais como a vida real acontece. No momento que ela precisava de um contato humano para extravasar, ela encontrou ele e eles se conectaram. Até o cara faz uma escolha bizarríssima, que eu preciso deixar registrada, que ele vai na casa dela com cerveja e sorvete. Eu nunca na minha vida vi ninguém comer sorvete tomando cerveja. É tipo, sei lá, comer chocolate chupando limão. Eu nunca vi uma combinação tão nada a ver, mas enfim, continuando. Exatamente. Eu até comecei a desconfiar dele, assim, quando ele começou a vir mais manso pro lado dela. E depois, quando ele acorda, ele começa até a olhar, observar mais a mesa dela, assim, parece que ele tava meio que espionando ela de alguma forma. O filme deixa isso meio em dúvida. Mas aí, conforme a Ana vai passando por esse problema de pele, que a gente já vai falar, ele começa a dar esse suporte para ela, enfim, né? Tem umas outras coisas que eu andei observando durante o filme, que a Ana, ela tá sempre comendo frutas. Algumas frutas estão emboloradas já, estão em processo de mofo. E isso pode ou não ter relação com o problema de pele que ela começa a desenvolver. Tem até uma cena que ela tá numa árvore e cai eu não sei se é uma jaca da árvore, uma fruta que abre no meio. Me lembrou aquela história da maçã, acho que é do Newton, não lembro. Eu não sei exatamente qual é o paralelo ali com a questão da Ana, não é nenhum momento que ela tem assim, eureka, nem nada, mas ali é um momento que ela começa a interagir com aquelas frutas. E depois ela come de novo durante o filme, assim. Aí quando ela começa a ter esse problema de pele, ela vai consultar e o médico fala, isso pode ser estresse, né, e tal. É uma micose comum, é um mofo preto no corpo, bem comum. Aí alguém fala, você nadou na piscina ou nadou na água do mar, sabe, que não essa época do ano tem muita micose e tal, e depois ela vê que não é exatamente isso, porque aquilo não vai embora, aquilo só piora, parece que quanto mais ela coça ou tenta tratar, aquilo só, né, amplia, e até começa a aparecer na casa dela manchas parecidas, né, conforme ela vai vivendo lá, e depois, conforme o filme vai recorrendo, isso vai ficando maior, essa ligação das manchas dela com as manchas na moradia, talvez na cidade inteira, sabe, ela tá vivendo a transformação do Rio de Janeiro nela, talvez. Fica o questionamento. Essa coisa que tá meio que já tomando conta do corpo dela, né? Não só da cabeça dela, não só da vida, mas isso também passa pro corpo. E me chamou muita atenção que tem até a mancha, parece Nossa Senhora, lá uma hora a vizinha, nossa, a mancha tá parecendo Nossa Senhora. E as pessoas realmente enxergam isso às vezes. No Brasil já tem casos de tipo, é uma mancha de álcool no vidro que parece Jesus Cristo, e isso às vezes comove uma população em volta daquele negócio que aparentemente foi só uma coincidência, ou não, vai saber, que ali também aconteceu ali em determinado momento. Outros falaram, é doença de gato, né, e na verdade me parece ali que o filme tá flertando com esse horror corporal, que é o body horror, que é uma coisa que vai contaminando o corpo até você não se identificar mais que aquilo é o seu corpo, que aquilo é você. Você olha no espelho e você não se vê mais. Tem uma frase que eu gosto, que só tem monstro nessa cidade, que ela fala em algum momento. E querendo ou não, no final ela acaba virando como se fosse um monstro também, né? É o monstro que vai reagir com os monstros, né, do capitalismo, os monstros burocráticos, que é a maneira que ela encontra de lidar com a situação, ela também se tornando uma criatura ali que fica no prédio, que não sai do prédio, que se torna parte do prédio também no final. E só assim, quem vai lá olhar, parece que finalmente tem medo daquilo e meio que para as máquinas, para tudo. Então, assim, a forma que ela encontrou de impor respeito
ser ali temida foi realmente o corpo dela acabar tomando essa doença, enfim, tomando esse problema para ele, se tornando parte da questão ali, parte do prédio que também começa a ser deteriorado. Até tem uma questão que falavam dos... Era um lance medieval de lutar contra os bárbaros, que eram os monstros. Né? Pra tu lutar contra os monstros, tem que se tornar um monstro também. Tem que lutar de igual para igual. Tem que ser um monstro contra um monstro. Eu acho que é exatamente o processo que a Ana passa, né? Ela vira um monstro para combater os monstros, como você disse ali. Ela se torna aquilo que ela quer eliminar de uma outra maneira. Uma frase que ela fala, que inclusive tá no trailer, assim. Você percebeu que a cidade toda tá desaparecendo? E Rio de Janeiro, como é que mora no Rio de Janeiro, como é que ela tem essa sensação, entendeu? Porque ela também não consegue mais reconhecer a cidade dela como era antes, assim. Esses eventos acabaram transformando tanto a cidade e as pessoas que parece que aquelas obras se tornaram mais importantes e esconderam todo o resto, né? Esconderam todas as características que transformavam a cidade dela numa coisa reconhecível para ela, né? Tem outro fato que eu acho interessante dessa mudança, que tu pega a primeira vez que ela vai falar com o médico. O doutor pede para ela, você tem sentido, você saiu da sua zona de conforto? E ela questiona para ele, conforto? Como se ela não lembrasse mais o que é aquilo. E naquele momento a cena passou um pouco despercebida, assim, mas depois refletindo, se for analisar, ela tá numa luta que praticamente não pode ser vencida contra as empresas que querem eliminar aquelas pessoas de lá. Ela tá do lado dos que tem da classe social menor, que não tem menos poder e não tá com o governo apoiando elas. E a moradia dela também vai ser eliminada e vai começar uma nova. Então, vão ser reaproveitado aquele ambiente. E ela tem que sair da casa dela. Ela tem que sair o emprego dela. Ela não tá tendo sucesso, provavelmente não vai ter. É um estresse em casa e fora. O relacionamento dela não é exatamente o melhor e o mais saudável. Todos os âmbitos da vida dela não estão na zona de conforto. Ela até que se questiona esse conforto. E também tu pega essa luta delas, que tu pega que no prédio dela ela não quer sair até que a Dona Rosa saia, que é uma moradora mais velha. Parece até que a luta dela, ela luta mais pelos outros do que por ela mesma. Ela é tipo uma força de defesa dos incapazes de se defender. Ela luta contra os moradores mais pobres, quando ser levados para outro lugar. Ela luta para manter o prédio por causa de uma moradora. E nessa luta, tanto naquela civilização que ela quer salvar ali, aquela comunidade, quanto no prédio dela, tu vê até que ponto vale a pena essa luta. Quando tu tá perdendo por todos os campos, né? Todos os seus vizinhos já viraram escombros, teu prédio já tá virando só uma sujeira, não tem mais ninguém, é vazio. Tipo, parece que tu tá vivendo uma ruína da tua própria vida. Até onde tu pode ficar lutando para não perder teu espaço, sendo que, tipo, tudo que tu conhece já não é mais como tu era. Aquele apartamento é o teu, mas ele realmente é o teu, se não tem mais nenhum dos teus vizinhos ali, não tem mais nenhuma da estrutura, nenhuma das vantagens que tinha tu tá morando ali. Tipo, eles deu parece que é uma tática de guerrilha imobiliária. Tipo, eles vão te tirando tudo até tu se obrigar a sair, tipo, vão destruindo os caminhos do teu prazer em estar ali, né? E tua vida realmente, quando tu tá vivendo uma situação dessas, tipo, o conforto realmente é algo que fica como um questionamento, uma lembrança. Eu realmente lembro a última vez que eu estive confortável. Acho que foi isso que passou pela cabeça dela. Não, se eu sair da minha zona de conforto, eu não lembro como é que ela é, a zona de conforto. Se é que um dia eu tive, né, uma zona de conforto, acho que foi o que ela pensou. Porque geralmente quem tá numa situação de lutar pelas coisas, eu acho que a recompensa, quando vem, ela é muito rápida, ela demora muito. Então, uma coisa que eu também analisei foram as placas que o filme mostra, às vezes, né? Tem uma ali que é da Prefeitura do Rio, que diz: a Olimpíada não traz só a Olimpíada. E realmente, a gente vê no filme que a Olimpíada traz praticamente tudo menos a Olimpíada, porque o evento, a diversão, o dinheiro, né, a recompensa não vai vir para essas pessoas.
As pessoas que vão ficar em volta ali, à margem das Olimpíadas, elas só vão ter, na verdade, problemas, encrenca, vão ter que mudar de vida, né? Mudar de realidade, mudar de rotina, mudar de endereço, por causa da Olimpíada que, né, deveria trazer, a princípio, né, aquela coisa utópica, só benefícios, mas não é o caso. E uma outra coisa que eu também observei é que as escavadeiras, né, que vão demolindo as coisas, elas parecem garras que lembram até monstros, né? Que, tipo, são garras tão ameaçadoras quanto se fossem um Godzilla que estivesse demolindo aquilo, sabe? Com certeza, sem dúvidas. Eu também remeti às imagens da destruição, né, e do desamparo que as máquinas causam para a família. Ela tem uma lembrança desses Gojira que foram surgidos no Japão, justamente para refletir também uma arma de demolição humana, né, que foram as bombas nucleares que surgiu. Tipo, esses monstros surgiram do medo do homem. E essas máquinas também lembram esses monstros, porque também é o medo do homem que está ali, da destruição, do não pensar no próximo. E tu pega essa população, como o colega estava comentando aqui, que tipo, ela não foi realocada, não pensaram nós vamos pegar todas essas famílias, vamos botar ela num prédio, todas lá, próximos do seu emprego, ou num lugar aqui próximo. Não, a pessoa pode ficar 2-3 anos a mais longe do seu emprego, pode não ter mais ninguém que ela conviveu a vida inteira, que ela às vezes se criou nesse lugar. Daí cada um do vizinho teve que se virar em algum lugar, porque só receberam dinheiro, não receberam um local, uma estrutura. E daí também as taxas de aluguel subindo no Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas, onde essas pessoas iam se realocar, onde elas iam comprar. E como é que tu vai manter teu emprego se tu tiver que sair da cidade ou ficar extremamente longe de onde você trabalha? Tipo, isso estava basicamente ignorando a existência das pessoas. Elas estavam, tipo, tendo que tentar se virar com o que o governo estava tentando dar sem pensar nem um pouco nelas. Eu imagino se eu fosse mudado da cidade para do outro lado da cidade, e eu moro numa cidade pequena, tem pouco mais de 100 mil habitantes. Se eu for pro total oposto lado da cidade, eu vou ficar mais de 20 quilômetros longe do meu trabalho, que é aqui perto. E não vou mais conviver, tipo, os lugares que eu vou ficar distante, as pessoas que eu conheço vão ficar distante. Imagina isso na extensão do Rio de Janeiro. E ali era uma comunidade pobre também, não era uma elite que estava sendo realocada, que poderia gerir seus negócios, poderia escolher o próximo emprego, poderia se dar o tempo de se resolver. Ali eram pessoas que geralmente estão lutando pelo pão de cada dia, né? Como diria a minha mãe, vendendo o almoço para comprar janta. Então, né, eles estão numa luta e eles não podem se dar o luxo de ir procurar a próxima casa e ver a melhor opção quando eles já não têm casa. Eles não podem se dar o luxo de procurar o próximo emprego e até achar um que agrade eles, sendo que eles provavelmente tiveram o mesmo até agora e nunca sobrou dinheiro para esse tempo a mais para pensar. Tipo, uma população que foi, tipo, jogada a Deus dará, que ficou... E não tinha como eles não lutarem pelo direito de estar ali, sendo que eles iam perder tudo que eles conhecem e tudo que eles têm nessa transposição de local. Até quando eles são finalmente expulsos no filme, o que eles têm é tipo o que eles conseguem carregar. Imagina se isso não é um filme de terror. Imagina isso acontecendo na tua vida, tu ter que poder sair da tua casa levando só o que tu consegue carregar, para nunca mais voltar e nunca mais ver ela como ela esteve na tua vida sempre. Tipo, tu vai deixar de ter aquilo e tudo relacionado àquilo e tu não sabe para onde tu vai, o que tu vai fazer, como tu vai poder se virar a partir de agora. É desesperador, no mínimo. Sim, e pensa acordar também todos os dias com uma máquina ligando ali, ameaçando demolir tudo, ou a prefeitura cortando tua água, cortando tua luz, para fazer você se sentir intimidado e sair dali, né? Uma coisa que eu prestei atenção foram em 2 músicas que o filme usou. Uma quando ela mostra o vizinho fica ouvindo música alta e a música que ele escuta é Pet Sematary, que é uma música que remete à obra do Stephen King, que é Cemitério Maldito. E eu acho que ela tá no filme também, né? E a música que encerra os créditos
se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar, né? Realmente, a rua não é sua, a casa não é sua, parece que a vida não é sua, nada é mais seu, né? Tudo ali, tipo, tá tão sólido, nem tá mais sólido, realmente tá derretendo. No calor que faz o Rio de Janeiro naquele período, e só sobra realmente esse mormaço que vem de todos os lados e que te deixa sem respirar. É um filme pra reflexão, mas tu vai ter que assistir pra pensar nisso mesmo, que ele lida com o Estado opressor, lida com as classes oprimidas, ele traz os fatos documentais sobre o que aconteceu ali, junto com a história da Ana e ela se transformando nesse monstro. Ele traz exatamente o que aconteceu. Parte do terror é real. Isso é uma coisa... E eu também acho interessante que dentro desse e vários outros filmes que a gente vai cobrir aqui ainda, a gente nota como o cinema brasileiro é um cinema de crítica, é um cinema pensativo. Ele não faz... aqui não tem nenhum monstro só para te assustar. Aqui sempre o terror tem a ver com o terror da vida real. Aqui tu vai questionar a tua sociedade, ver como pessoas ao redor, teu chefe agiu, como teu vizinho já agiu, tudo isso está incluso aqui. O nosso cinema é muito crítico, e também meus parabéns a Marina Meliani, que esse filme me fez refletir por dias e relembrou várias questões que eu sempre me questionei, mas eu estava ficando no fundo da mente graças à correria do dia a dia, e você acaba esquecendo do mundo ao redor, todos os problemas que envolvem além dos seus. E esse filme me trouxe de volta para essa luta social, para essa visão de mundo como somos todos um, e não só cada um atrás do seu corre e deixa que os indesejados sejam expulsos porque eu tenho mais o que fazer. Isso que o Gia falou é verdade. O cinema brasileiro, ele realmente trata de medos da vida real, né, do cotidiano. E ele usa, às vezes, algumas alegorias mais fantásticas, como a gente vai ver em outros episódios aqui. No caso aqui, a gente é representado por essa doença misteriosa da personagem, para falar desses mal-estares, que às vezes são psicológicos, que às vezes são internos, ou às vezes, no caso de mormaço, é um mal-estar externo que chega para o interno, né? No próximo bloco a gente vai ter mais sobre Rio de Janeiro, sobre Olimpíadas e sobre terror. A gente vai falar com a Louise Smith, roteirista e criadora do Era Roteiristas, que ela vai também traçar um paralelo sobre as referências que o filme aborda, e também vai contextualizar um pouquinho esse Rio de Janeiro ali de 2016 e como é que tá hoje, né, a coisa lá também, como é que o filme impactou também nessa reflexão. A gente já volta. Fiquem ligados. Se derrubarem minha casa, eu construo de novo uma do lado. E se derrubarem de novo, eu construo de novo. Qualquer casa para ser demolida precisa passar por uma negociação. E essa negociação só pode acontecer com a concordância de vocês. Nós estamos falando de uma readequação. Todos nós vamos sair ganhando. Vocês com as indenizações e a construtora com um dos hotéis mais modernos da zona central da cidade. Não é não, dona Rosa? E se eu não quiser sair daqui? Não se parece com nada que eu vi. Você vai mesmo sair daqui? Só eu vou ficar. Doutora Ana, o negócio é o seguinte. Todo mundo que arrumou problema com eles aqui, eles deram sumiço. Só tem monstro nessa porra dessa cidade. Nós já entendemos que vocês não estão dispostos a mediar nenhum acordo entre a comissão de moradores e a prefeitura. A cidade está mudando. E a cidade tá mudando a favor de quem? Doutor, se eu estiver morrendo, você me fala, certo? Tem que buscar um diálogo, senão é aí mesmo que a cidade vai explodir fora de controle. Já tá explodindo, Lucas. Quando foi a última vez que o senhor acordou com um trator tentando derrubar a sua casa?
percebeu que a cidade tá toda desaparecendo? De volta agora com o segundo bloco do nosso podcast Sobrevivente. Hoje o filme é Mormaço. E agora a gente vai chamar a nossa convidada do dia, que é roteirista, que é pesquisadora sobre roteiro, Luísa Smith Gonzaga. Muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou do Rio, mas na verdade do lado do Rio, né, Niterói. Sou formada em cinema na UF, me formei e fui estudar roteiro em Nova York, voltei, fui fazer pós-graduação em roteiro para cinema e televisão em São Paulo. Já ganhei alguns festivais, né? Fui selecionada no Laboratório de Série do Rota 2019. Tive um projeto selecionado no Doctor in Sessions do Série Lab. Esse ano eu fui semifinalista do Guiões. E sou uma das criadoras do @era.roteiristas, uma página no Instagram que a gente traz muito conteúdo sobre roteiro, filmes, séries. E acho que é isso, assim. Já fui roteirista do Parafernália, Telecine. E é isso, não vou falar mais tanto, não. Ah, que bom que você falou do Era. Pessoal, quem puder seguir o @era_roteiristas, é uma página muito legal de conteúdo sobre roteiro, conteúdo sobre audiovisual brasileiro. Pra quem tá começando a estudar agora, é um baita caminho, assim. Mas então, gente, vamos pra pauta do dia, né? Mormaço, filme de 2018. 19, né? Ele começou nos festivais em 2018, passou na Mostra de São Paulo, depois foi para Gramado e chegou num circuito bem modesto aí de salas em 2019. Entendi. Ele é o filme da Marina Meliandi e o roteiro ela escreveu junto com o Felipe Bragança. E o filme foi rodado em 2015, né, que se passa período ainda pré-Olimpíadas, 2016. E o filme tem esse contexto, né? São moradores que estão sendo desalojados ali dos seus bairros ali do Parque Olímpico. E o filme fala sobre isso, né? Sobre essa dinâmica de resistência, sobre reivindicar o espaço, né? Reivindicar o seu lugar. E então eu queria saber assim o que você sentiu assim logo que você assistiu o filme, né? Suas expectativas sobre o gênero terror, né, que a gente está analisando aqui, mas também como moradora do Rio, como é que você viu essa transformação acontecendo? Se você se lembra dessa época, como é que foi para você essas transformações na cidade, né? Como elas afetaram a população ali mais próxima desses lugares também? Sim. Cara, eu vou te dizer que eu acho que esse estilo de filme, a gente até conversou uma vez sobre o gênero terror social, né? Que é um gênero que está sendo criado aqui no Brasil, talvez lá fora também, mas aqui no Brasil a gente tá focando bastante nisso. E eu acho que esse filme, ele é um terror social, né? Ele mistura gêneros, tem fantasia, ficção, mas o terror mesmo é o terror que a gente vivencia no dia a dia. Eu penso assim, eu lembro do Rio, apesar de eu ser de Niterói, eu vou muito pro Rio, né? Principalmente na vida noturna. Eu lembro muito do Rio antes, que ali naquela área do centro que a gente vê no filme, não era um lugar que a galera frequentava muito, assim, pelo menos, assim, não os meus amigos, e eu também não frequentava. Mas depois que mudou, né, que realmente quando teve as Olimpíadas de 2016, eles mudaram tudo, fizeram um puta investimento ali.
E hoje em dia é um dos lugares que a gente vai para curtir a noite. Tem vários lugares lá, tem uma calçada com, tipo, eu não sei explicar o nome, mas ali no centro, perto das barcas, né, da Praça 15, tem um espaço ali todo revitalizado que a galera vai para ficar à noite lá. Perto lá, mais próximo, mais à frente, foram criados uns lugares que hoje em dia tem várias festas noturnas, assim, que eu adoro as festas de lá. Mas na época, acho que pelo menos a minha galera e a gente não tinha essa consciência do que estavam fazendo, né, com as pessoas que moravam lá. Eu acho que o filme traz essa visão, assim, traz esse choque de realidade, né, porque a gente vive numa bolha e quando você vê o filme você fala, caramba, realmente, eles revitalizaram, eles fizeram toda uma reforma. Mas tinham pessoas que moravam lá. E aquelas pessoas foram pra onde? O que fizeram? O que aconteceu? E isso é uma coisa que não é falada, né? A gente não sabe disso. As pessoas... É uma bolha social. Quem fica sabendo são as pessoas que moram ali e as pessoas do governo que estão ali por trás de tudo tentando acobertar, né? Que não deixa a imprensa falar, finge que tá tudo lindo, maravilhoso, tenta comprar as pessoas... E aí vem um filme desse, mostra uma realidade de pessoas lutando e você fica, caramba, eu realmente estou por fora do que está acontecendo nas lutas sociais do centro do Rio. E, enfim, eu acho que é um debate interessante trazer essa reflexão. E é isso, cara, quando eu penso assim, o Rio antes e o Rio depois, hoje em dia é como se hoje em dia fosse um Rio comercial, sabe? Você vai lá, você fala, bom, é um lugar turístico. Antes não era um lugar turístico. Aí o governo foi e investiu, porque queria trazer o turismo para as Olimpíadas, principalmente para as Olimpíadas, né? E depois para continuar trazendo turismo, trazendo dinheiro, comércio. Então é isso, virou um lugar comercial. Mas antes, assim, eu não tenho tanta recordação, assim, porque não era um lugar que era muito frequentado, né? Então... Eu não sei se eu falei. Não, essa questão é interessante, né? Que ele fala, tem uma frase no filme, que a cidade tá mudando, mas tá mudando pra quem, né? Sim. Então, assim, ela tá ficando mais atrativa, mas não é para as pessoas que estão ali, mas para as pessoas que estão chegando, para as pessoas de fora. Então, eles estão arrumando a casa, mas assim, para os turistas. Então, para os moradores que são da cidade, que viveram a cidade, fizeram ela acontecer, ser o que ela é hoje, o que sobra para eles? Nada, serem removidos, né? Serem apagados. E o filme coloca isso já no centro da discussão, já na primeira cena. Tem uma implosão ali Sim. E aí o mormaço do filme, né? Que dá o título logo de início, é aquela poeira que vem da obra, que varre tudo. Né? Então o filme já deixa claro ali do que ele vai falar logo nos primeiros 5 minutos, né? Sim, e acho que é uma baita abertura mesmo. E é isso que você falou, essas pessoas, elas foram apagadas, silenciadas, né? E a maioria da população não sabe, cara, é isso, ninguém sabe. E como foi tudo investimento para comércio e turismo, é isso, virou um lugar lindo agora, que você vai curtir. E óbvio que ainda tem questões ali, tem áreas ali que são perigosas à noite e tal, mas virou um lugar popular, assim, cara, todo mundo vai curtir. Teve uma fase que tinha muito show, tipo, logo depois das Olimpíadas, ou durante as Olimpíadas, não me engano, não lembro direito, mas tinha muito show, eles estavam investindo em vários shows, assim. Então foi bem legal, assim, mas realmente, assim, você vai e você acha que você tá vivendo umas mil maravilhas, você não sabe o que aconteceu para aquilo tá daquele jeito. E você falou uma coisa interessante ali, a questão da violência. A gente de fora do Rio, quando assistiu o jornal, parece que realmente é um caos degeneralizado, é um filme de terror acontecendo. É sempre um pânico com a violência. Então, isso foi premiado no imaginário do brasileiro, que o Rio de Janeiro é um lugar perigoso, que os cariocas têm medo de sair na rua. Então, ali parece que os próprios moradores já têm
em suas vivências diárias ali, pânico, né? Eles como se eles estivessem vivendo um filme de terror diariamente. É assim, não é assim? Isso é uma realidade de algumas pessoas, algumas regiões? É lógico que tem lugares que a gente sabe que não é legal, ainda mais eu que sou mulher e sozinha, minhas amigas principalmente. Isso realmente tem, acho que em qualquer cidade. Mas assim, da forma que é vendido, assim, quando as pessoas falam, nossa, o Rio deve ser perigoso pra caramba. Cara, não é assim, não. Tem lugares e lugares. Tem lugares que você vai, mano, não vai te acontecer nada. Eu acho que é aquilo. Depende da hora do dia. Realmente, à noite, assim, lugares vazios eu evito no Rio e em Niterói. Mas a maioria dos lugares, assim, que vive lotado de gente e tal... Mas, normalmente, as histórias que eu conheço foram em ônibus, sabe? De estar voltando do trabalho e entra alguém e assalta o ônibus inteiro. Isso realmente eu já vi acontecer mais de uma vez. Mas em lugares, bar, ruas e tal, eu sei, assim, de conhecidos e tal, eu não acho que seja assim. Eu sei que acontece bastante, mas eu acho que essa imagem que vende de um Rio violento, como se aqui só tivesse isso... Não acho que seja verdade. Tem isso, mas também tem um Rio que você pode aproveitar. Agora voltando, né, ao roteiro, o filme ele tem referências, né, de subgêneros do terror. A diretora, ela fala que ela, na real, ela quis fazer uma fábula fantástica, até um pouco realista no início, mas que vai se tornando cada vez mais fantástica, assim. E eu percebi que uma referência que ela usou foi o body horror, né, que é o horror corporal, que a protagonista, a Ana, ela vai tendo uma doença na pele, e aquilo vai ficando maior, ficando mais feio. Ela não sabe como tratar aquilo, ela não sabe como ela pegou, como ela se livra daquilo. O que você tem ali de referência sobre esse horror corporal também em outros filmes? E como é que você interpretou que essa doença da Ana tem em relação à história? Sim. Primeiro, o que eu te falei antes, eu tive muita agonia com essas cenas, que eu tenho muita agonia com casquinha, então me deu uma agonia danada. Mas assim, indo para a questão simbólica, eu acho que o filme está mostrando a relação dessa personagem na luta dela, né? Ela começou a entrar de cabeça em tentar proteger pessoas, proteger a cidade, e aquilo foi virando a nova vida dela. E assim, conforme os prédios estavam sendo detonados, né, sendo feridos, o corpo dela começou a se ferir também. A sensação que ela estava dando à alma dela, a ponto dela começar a virar a cidade. É isso, se a cidade está sendo destruída, seu corpo está sendo destruído também. Tudo que o médico não sabe, né? Se eu não me engano, não sabe o que ela tem. Ela só vai criando feridas, e é isso. E a gente vai vendo tudo que está acontecendo, né? Todas as destruições, as casas sendo destruídas, os prédios sendo derrubados. E aí a sensação que eu tive foi essa, de que ela estava personificando tudo aquilo estava sendo somatizado no corpo dela, ela estava virando um só. Eu, a cidade, os prédios, somos um só, e se tudo está acabando, eu estou acabando também. Ela citou, né, como referência o A Mosca, do Cronenberg, que é um diretor que trabalha bastante com horror corporal, e o que você disse faz muito sentido, na real, né? Que a gente relaciona muito essa coisa do... Parecia que ela tinha um mofo no corpo, né? Um bolor, um fungo, que aquilo começou a se tornar uma coisa maior ainda, né? Como se fosse uma maldição, assim. E no final ela meio que vira uma criatura. Então, tem uma frase do filme que as pessoas falam ali, só tem monstro... Ela fala no início, só tem monstro nessa cidade. E no final ela acaba tendo que virar um monstro também, para as pessoas terem medo dela, né, e não interferir no prédio. Então eu achei isso interessante, foi uma solução que o corpo dela encontrou para
para resistir e não Sim. sair mais dali, né? Ficar naquele prédio, se tornar o prédio, porque só assim aquilo não... o prédio ia continuar de pé. Tem uma outra indagação que a própria diretora faz, que foi uma pergunta que moldou ela durante a produção do filme e da escrita do roteiro, que é como o corpo reage a uma transformação urbana. A gente, né, que mora em grandes centros, a gente está sempre expostos a muita coisa, né? Desde comida, desde água contaminada, chuva, poeira, agora com a pandemia, né? Vírus. E assim, como uma transformação urbana, no caso, uma obra daquele tamanho, daquele tipo, daquele nível, transformou vidas, transformou corpos, né? E aqui ela leva isso até o fantástico, né? Como aquilo transformou um ser. Sim, eu concordo. Não sei, assim, eu lembro no final, ela... Pode falar final? Não sei se... gente, desculpa aí. Eu lembro que ela vai definhando na cama, né? E ela, tipo, já começa a ter dificuldade de sair, mas realmente ela acaba virando o próprio... Não sei se o prédio, né? Mas ela vai pertencendo àquele lugar. Até porque ela não pode mais sair, né? Olha como é que o corpo dela tá. Olha, tipo... Ela tá toda ferida. Tipo, ela não sabe o que ela tem. E... Sei lá, uma coisa... Foi uma mistura muito doida, assim, que a história chegou nessa junção de violência urbana com violência do corpo, né, da saúde. E realmente, assim, isso que você falou de nós que vivemos em centros urbanos, tipo, a cada esquina que eu vou aqui tem um prédio novo sendo construído. E aquela poeira, esse mormaço, isso daí tá no meu dia a dia sempre, né? Porque é poeira o tempo inteiro, de prédios e mais prédios. E não só de prédios novos, né? Até, tipo, o meu prédio vizinho recentemente estava fazendo obra. E aí a obra respingou no meu prédio, que é um prédio antigo, pequenininho. E aí toda a poeira vinha pra cá. Quem tava sofrendo era a gente, tipo, nosso prédio não estava sendo reformado, era o prédio vizinho, mas quem tava com a poeira toda, tipo, respirando aquilo, tá com toda a sujeira, era o nosso prédio. Então, realmente, não tem como fugir disso, é muito bizarro, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa, pô, tá melhorando, tá inovando, mas em termos humanos, né, tá acabando com a nossa saúde, tá acabando com a vida de muita gente. Então, sei lá, acho que esse filme traz umas reflexões muito loucas, assim, que você olha o trailer, você tem uma noção, assim, o trailer te mexe de uma forma, e você vê o filme e você fala, caralho, que loucura. Mas muito bom, por sinal. Pois é, e tipo, a poeira é uma coisa que só vai, né? Ela só se espalha. E uma obra, né, sempre mexe com todo mundo, né? Então, assim, desde um prédio que se ergue e tapa o sol, né, até uma coisa que é demolida e causa uma devastação ao redor, mexe com o solo, mexe com a água do local também, né, com o ar. Ali o filme, ele não fala só exatamente das obras, mas, assim, aquilo é um evento que vai durar 30 dias, né? E olha tudo que tem que se preparar para aqueles 30 dias e tudo que tem, que depois as consequências daquilo, né, elas ficam. Inclusive tem relatos até de lugares que foram construídos, né, levantados, milhões, bilhões, e agora eles não têm uso mais. Então, valeu a pena ter mexido tanto na geografia da cidade, naquelas vidas, para aquele lugar ficar ali só para bonito depois, né? Então, vale esse questionamento. Eu acho que para o comércio do que eles, pelo menos no Rio, né? Para o comércio na época das Olimpíadas, primeiro foi uma loucura fazer as Olimpíadas no Rio, né? Mas não vou entrar nesse assunto, né? Esse é um assunto político, uma coisa muito... que gera outros questionamentos, né? O Rio está perdido.
mas em questões de turismo ali, realmente eles quiseram... eu lembro que até tem, quando você vai pro... Isso é muito louco, né? Você vai pro Galeão, que é o aeroporto internacional, e aí a passagem toda, eles botaram telas, né? Telas com imagens e tal, telas transparentes, para tapar as favelas, tipo, para tapar morros e casas mais simples. E para dizer o quê para os turistas? Olha, não tem nada disso aqui. E, tipo, e qual o problema, né, de mostrar? Isso faz parte do Rio também, essas pessoas fazem parte daqui. Mas eles fizeram isso desde a época das Olimpíadas. E hoje em dia continua lá, aquilo tapadinho, essa falsa impressão de que você está entrando num rio que vai ser só praia, lindas e belezuras. E o Rio é diverso, né? O Rio tem de tudo. E essa mania, acho que não sei se é uma mania da elite, uma mania da política, de tentar cortar as classes de baixo e fingir que tudo aqui é lindo, que vivemos né? Que o Rio é todo embelezado, tem muito dinheiro, e você fica... Realmente é o que o filme fala. Essas obras, essas mudanças são para quem? Para uma classe específica, não é para todo mundo. Eu acho que o filme deixa isso bem claro. E se você vê as reformas que aconteceram no Rio nos últimos anos, realmente foram reformas para uma classe específica, não foi para todo mundo. E acho que isso acontece em vários lugares do Brasil, né? Então, são outros 500, outros debates. Não, não sei se você percebeu ali até uma coincidência, né, com Aquários, que é um filme de 2016, do Kleber Mendonça, e esses filmes eles foram filmados na mesma época, né, então foi até, são filmes primos, assim. O Aquários se passa em Recife, em Pernambuco, e o Mormaço se passa no Rio. O Aquários, ele fala também dessa questão do desapego, e mais do apego, até acho, que do desapego, mas é tipo de uma construtora que tá querendo demolir um lugar, e a protagonista também não quer sair, porque ela tem o direito de morar ali, né, o lugar é dela, o apartamento é dela, e aí fica esse jogo ali de gato e rato entre a empreiteira e a protagonista, de, tipo, eles vão forçar ao máximo ela a sair do lugar. Sim. E ela vai bater de frente com eles, né? Então, os filmes têm essa convergência aí. Esse filme, Aquários, é maravilhoso também. Tipo, eu moro num prédio pequeno e muito antigo. E tanto que eu devo ser uma das moradoras mais novas daqui. E quando eu vi esse filme Aquários, eu lembrei logo da onde eu moro, porque eu fico pensando assim, aqui do lado tem um prédio gigantesco, do outro lado é outro prédio, tem o nosso prédiozinho minúsculo, e eu sei que já tiveram algumas conversas, né, de tentar comprar aqui, mas o bom é que nenhum morador aqui pensa em vender, porque é uma localização ótima, um apartamento ótimo e tal. Mas que isso poderia acontecer aqui também, entendeu? Das empreiteiras virem atrás e querer comprar e tentar forçar. E aí eu fico pensando assim, como que seria isso? Você fica... Porque isso mexe com a gente, né? O luxo mexe com a gente. Então, quando eu vi Aquários, eu ficava vendo a Clara, eu ficava vendo, tipo, ela gostava dali, a vida dela toda tava ali, mas todo mundo vendeu ao redor dela. Então, tipo, aquele prédio ficou só pra ela. É óbvio que ia ter uma briga de cachorro grande ali, do tipo, vamos tentar te tirar daí a qualquer custo, você não vai atrapalhar nosso negócio. E ela, aquela mulher foda, incrível. Enfim, aquela cena final, ela entrando com aquele... Como é que é? Aquele negócio de cupim, jogando na mesa, falando, tipo, toma aí o cupim de vocês, sabe? Vocês acabaram com o meu prédio, então toma aí, tô trazendo pro prédio de vocês também. Essa cena é maravilhosa.
Então, é uma resistência ali dela falar, ok, vocês me fuderam, né? Porque, eles botaram cupins e o prédio estava destruído, não tinha mais o que ela podia fazer. Mas ela, pegou ali e levou lá na cara deles, falou, olha, vocês são... O que ela quis dizer, vocês são os filhos da, né, desgraçados e jogo sujo, então vamos jogar sujo também. Eu acho isso muito interessante. E os debates que esses filmes trazem são muito ricos, né? São pontos de vista diferentes, porque são cidades diferentes, né? Apesar de serem cidades de praia e tal, são ambientes completamente diferentes, a gente falando do Rio, Recife, mas tem umas semelhanças ali muito grandes, né? Até mesmo eu percebo assim, o tom do filme, porque o Aquarius ele tem um tom de um terror psicológico, né, na minha visão, não sei se entraria num terror social, mas tem esse quê de suspense, de, sei lá, de deteriorar a pessoa, né? Porque eles queriam acabar com ela. Então, acho que tem uma relação muito grande com o Mormaço. Mas não acho que eles em si tinham noção de que estavam fazendo um filme, né? Porque eles estavam filmando ao mesmo tempo. Não sei se eles se conheciam, se sequer tiveram uma troca. Mas eu acho que um filme acaba se associando com o outro, assim. Acho que é até um belo estudo, né? Estudar esses... um filme de gênero brasileiro, esses dois, pra mim, entrariam pelo menos primos, parentes ali. Um complementa o outro, né? No caso da Clara, ela vai lá, leva o estrago maravilhoso, pro pessoal do prédio. No caso da Ana, ela tá ali resistindo e ela, assim, o corpo dela que encontra uma maneira de fazer esse contraponto. Luísa, nosso tempo tá acabando. Sim. Eu vou ter que encerrar o bloco, mas agradeço muito a presença. E volte sempre para a próxima temporada também. Cara, obrigada pelo convite. Espero ter feito jus ao convite. E é isso, me chame para outras conversas. E, gente, assiste aí o podcast do Cassiano, tá maravilhoso. E bora aí trocar. Acho que o cinema nacional é rico demais e a gente tem que falar cada vez mais dele. Isso aí, veja o Mormaço também. Sim, veja o Mormaço, mas veja preparado. Veja preparado, não vai achando que é filminho bobinho, não. Acho que é filme bom, mas que mexe com a gente. Sobreviveu até o final? Esse foi o Sobrevivente, podcast financiado pelo Edital Face 2021 da Prefeitura de Erechim, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu sou Cassiano, foi um prazer receber você. A gente espera no próximo episódio. Você pode acompanhar a gente pelo Instagram, @o Sobrevivente Podcast, e acompanhar os bastidores, as curiosidades dos filmes aqui analisados e também dos próximos episódios. A gente espera semana que vem.